Hoje a gente vai fazer a nossa aula de bem casado pingado. É uma aula super simples, tá? Vocês vão ver. Não tem nada O pessoal acha que bem casado pingado é assim, surreal de fazer, que é difícil, por conta de forno. O forno da minha casa. Não tem problema nenhum, gente. É super tranquilo de fazer bem casado pingado, tá? Desde que você faça com todos os utensílios, todas as técnicas certas, tá? A gente utiliza tanto o forno elétrico, que é o que eu utilizo aqui no ateliê, tá? Quanto o forno convencional de casa, que é o que a maioria das pessoas utilizam. Então, eu, inclusive, antes de ter esse forno aqui no ateliê, eu tinha o meu forno elétrico. Ou meu forno a gás em casa. E eu sempre fiz o bem casado nesse forno a gás em casa. Então, ele funciona super bem para a gente trabalhar com bem casado também, tá bom? Então, não se preocupem, porque essa massa, ela funciona muito bem, tanto no forno elétrico quanto no forno a gás. Só que tem umas coisinhas que a gente, ao longo da aula, vai explicar como você trabalhar em casa com o seu forno, tá bom? Eu vou começar falando um pouquinho sobre os utensílios que a gente utiliza, que são primordiais, né? A balança, todo mundo precisa ter uma balança, né, de precisão. As colheres medidas, para a gente ter a nossa medida sempre certinha, e vamos falar sobre elas. Eu tenho vários modelos de colher medida, né? Todas essas três aqui, por exemplo, são uma colher de sopa. Mas quando eu utilizo em uma receita, se eu escolher utilizar essa colher de sopa, eu vou utilizar essa colher de sopa para medir todos os meus ingredientes dessa receita. Por quê? Porque tem variação do fabricante. Então, essa colher de sopa pode ser que tenha um pouquinho mais ou um pouquinho a menos do que essa colher de sopa. Então, optem por utilizar sempre a mesma para todos os ingredientes da sua receita, tá? O que mais? Nós vamos precisar para a nossa receita. Quem não gosta de sujar a mão, quem não gosta de trabalhar mexendo com ovo, temos o separador de claras. Ó. Super fácil de trabalhar, a gente vai trabalhar com ele, eu vou mostrar como é que é. Existem vários modelos também, mas todos eles com a mesma funcionalidade, tá? A gente vai precisar de um bico. Esse aqui é o Perlé 2A. Na apostila está escrito opcional. O que acontece? No decorrer das minhas aulas práticas com as alunas, eu vim percebendo que elas tinham uma certa dificuldade na hora de fazer o biquinho, de pingar o bem casado. E aí eu fui testar. Com o bico é muito mais fácil, tá? Você consegue trabalhar com a manga de confeiteiro sem o bico, mas com o bico é muito mais fácil. E isso tudo a gente vai explicar no decorrer da aula, tá? Eu vou falar passo a passo para vocês. Eu só estou passando aqui os utensílios que a gente vai utilizar agora em aula, tá? Então, o bico, as colheres, um cortador, ou, no meu caso, é uma forminha de pão de mel, que eu escolhi do tamanho adequado para o meu padrão do bem casado, tá? É uma forminha de pão de mel essa aqui, tá? Mas eu vou usar ela como marcação do meu bem casado, vocês vão entender mais tarde, tá? Eu vou passar para vocês a medida dessa daqui. Um pincel de silicone, tá? Para a gente passar a cauda. É super importante, tem que ser de silicone. Não pode ser espelhinho, porque o espelhinho normalmente solta pelo, tá? Mesmo aquele culinário, que o pelinho é aquela cerda transparente e tal, ele solta pelo. Então, o ideal é que seja de silicone, tá? Uma colher pão duro, uma espátula, peneira, é muito importante pra gente. Papel manteiga. Nós vamos utilizar papel manteiga para assar os nossos bem casados.
a batedeira e as assadeiras. Eu utilizo essas assadeiras baixinhas, elas são de bolo de rolo, tá? Pode ser o tabuleiro. Tá picotando. Tá picotando para mais alguém? Para mim não tá nem travando a minha tela, tá indo super bem. Se tiver picando aí, me fala, por favor. Se eu estiver falando rápido também, me avisa, tá? Vão perguntando que eu vou vendo aqui com vocês. Então, eu utilizo essa assadeira lisa, tá? Com papel manteiga. Existe aquela assadeira de bem casado, já com as marcações, né? Ela funciona super bem, ela é maravilhosa. Eu vou pedir a Lê para pegar uma para mim, que eu acabei esquecendo realmente de trazer para cá. Ela funciona super bem, mas ela tem duas coisas que eu me pego, assim, me questionando se vale a pena. A primeira, você tem que ficar untando, enfarinhando e lavando ela toda hora, né? Porque você não vai ter milhões de assadeiras. Você vai ter, como eu tenho 4 assadeiras daquela quando eu trabalhava no início, antes de eu saber trabalhar com papel manteiga, tá? Então eu tenho 4 assadeiras. Bem ou mal, eu também continuo limpando ela e lavando ela toda hora. E isso me atrapalha. O papel manteiga me dá agilidade, né? Muito mais barato e me dá agilidade na minha produção. A segunda coisa que eu não gosto de utilizar naquelas que já vem a marcação. Ela tem uma marcação e você não pode ir com a massa do bem casado até a beirada da marcação. Por quê? Porque a massa do bem casado, ela sempre incha um pouquinho, né? Ela cresce um pouquinho. E se você for até a borda, ela vai ficar muito grande. E aí vai colar uma na outra às vezes. Não vai caber no papel de bem casado, porque a gente tem papel de bem casado padrão. E aí esse bem casado gigante não vai caber no papel de casado. Então, esse é um problema que eu acho. Quando eu faço a minha marcação com essa forma aqui, que eu cheguei no meu padrão, eu não preciso me preocupar de não ir até o final dela. Porque essa forma aqui, ela é bem menor, ela é menor do que o tamanho do bem casado que eu quero. Então, se eu venho até a bordinha, eu sei que ela vai inchar um pouquinho, né? Vai crescer, desculpa. Vai crescer um pouquinho e vai ficar do tamanho padrão que eu quero do meu bem casado. Tá? Que é um padrão que cabe no papel de bem casado, porque a gente tem hoje 2 tamanhos de papel de bem casado, a gente vai falar sobre isso na embalagem, tá? E eu acho que fica muito mais bonito esse tamanho aqui. O que mais que eu tenho que falar para vocês? Os sacos de confeiteiro, né? Eu uso a manga de confeitar, tanto para o recheio quanto para a massa do bem casado. Para a massa do bem casado, eu uso um grande para poder, né, eu botar de uma vez só uma quantidade boa aqui. E uso o pequenininho, ou às vezes até o grande mesmo, pro doce de leite, tá? A gente vai trabalhar com eles hoje, daqui a pouquinho. Acho que é isso. Nossos utensílios são esses para utilizar. Vocês estão vendo que é pouca coisa, né? No mundo da confeitaria, para a gente trabalhar com bem casado, a gente precisa de pouca coisa. Você pode utilizar qualquer tabuleiro, tá? Pode ser o tabuleiro alto, isso não vai influenciar em nada, só precisa ser reto, já que a gente não vai utilizar aquele de formas marcadas, aquela forma marcada, tá? Mas quem tem a forma marcada e quer trabalhar com a forma marcada, não tem problema nenhum. Eu vou explicar como é que a gente vai fazer para botar a massa e não deixar chegar na borda, tá bom? Isso a gente vai fazer tudo em prática aqui. Agora eu vou falar
um pouquinho dos insumos que eu utilizo, né? Eu utilizo sempre a farinha de trigo rosa branca, ou a premium, ou a tradicional, tá? A premium, às vezes, é bem complicado da gente achar aqui. Tabuleiro normal, pode ser ai, meu Deus, na posição normal dele, não tem problema não. Mas pode ser invertido também. Só uso a rosa branca, Kate, né? Eu acho que é a melhor farinha que a gente tem no momento para trabalhar. Eu acho que ela tem uma cor, ela deixa tanto o meu bolo quanto o meu bem casado numa cor perfeita, uma cor clarinha, a cor que eu gosto. Eu não gosto daquele bolo, daquele bem casado amarelado, aquele bolo que você corta e ele tá quase que da cor do doce de leite, né? Como é a Boa Sorte, como é a Dona Benta. Eu só gosto de usar a rosa branca, tá? Tanto a tradicional ou a premium. Assim, para mim não tem muita diferença entre elas, não. Eu gosto das duas. Desculpa. O açúcar, eu só uso açúcar União. É uma paixão que eu tenho. O açúcar Caravelas, ele não dá certo para essa receita. Por favor, não utilizem o açúcar Caravelas, tá bom? Ele deixa a massa líquida, muito líquida. Quando ela vai para o forno, ela fica líquida. E aí, o que acontece com o bem casado? Ao invés de ele ficar resistente e crescer, ele fica mole e espalha, tá? Fermento. Eu sou adepta ao fermento Dr. Oetker, tá? Eu só gosto de usar ele. Eu só uso o Royal quando não tenho opção de compra do Dr. Oetker. Por quê? Porque o Dr. Oetker, ele é um fermento de espera. Ele só reage no calor, né? Então, assim, a maioria das minhas massas não leva nada quente. A maioria. Tem massa que leva leite quente, leite morno, né? Então, aí ele já vai começar a reagir na hora do preparo. Mas a maioria das minhas massas não levam nada morno. Então, eu tenho essa possibilidade de deixar a minha massa esperando um pouquinho antes de ir ao forno. Porque esse fermento, ele só reage no calor, tá bom? Então, eu prefiro, em todas as minhas massas, bolo, tudo, eu faço com o Dr. Oetker, porque eu prefiro ele, tá bom? O emulsificante, eu uso esse emulsificante, o Emulstab, não sei se dá pra... O Emulstab, tá? Da Selecta, para sorvete. Ele é, para mim, o melhor que tem. Eu só gosto de utilizar ele, tá? Baunilha, essência de baunilha. Eu tive alguns problemas, né, de algumas alunas que quando chegavam em casa iam reproduzir a receita e me ligavam desesperadas que a receita estava mole. Já na batedeira, a receita ficava mole. E a gente tentando achar um motivo para aquela receita estar mole e não achava. Até que um dia uma falou assim: ah, Fê, eu falei, quanto você botou de cada ingrediente? Vamos lá, me fala quanto você botou certinho. Não, fiz tudo certinho, tá tudo certinho e tal. Quanto você botou de não sei o quê? Ah, botei tanto. Quanto você botou de baunilha? Ah, botei uma colher de sopa. Ai, porque eu adoro baunilha. Eu falei, tá, e qual baunilha você usou? Ah, eu usei... Vou falar, Jéssica, vou falar. Qual baunilha você usou? Ah, eu usei a baunilha líquida da Arcolor. Eu falei, ah, tudo bem, a baunilha que a gente utilizou em aula. É ótimo. Porém, você botou quanto? Uma colher de sopa. A receita é uma colher de chá de essência de baunilha. Ela botou uma colher de sopa porque ela gosta muito de baunilha. Baunilha líquida. A massa vai ficar o quê? Mole. Na confeitaria, a gente tem que ter precisão, né? Diferente da gastronomia, da parte salgada, né? Que a gente, tá muito duro, vou botar mais um pouquinho de creme de leite. Ah, vou botar mais um pouquinho de sal. Ah,
Ah, ficou muito ralo. Vou botar um pouquinho de farinha para engrossar. Não, na confeitaria não pode. Então, se a receita é uma colher de chá e ela botou uma colher de sopa de farinha de trigo, só um minuto, gente. Ela botou uma colher de sopa de farinha de trigo, de baunilha líquida, ela está botando muito mais do que o necessário numa massa que precisa ter uma estrutura, porque a gente vai pingar o bem casado, ela precisa estar resistente ali, né? Então, assim, se atentem às medidas, tá? E por conta disso, eu fiz uma mudança na minha receita e na forma de eu ensinar. Eu não ensino mais a utilizar a baunilha líquida, tá? Eu utilizo a pasta de baunilha, tá bom? Eu vou mostrar pra você, vou chegar aí pertinho. Essa é a blend de baunilha, tá? Mas tem outras pastas bem saborosas, tá bom? Essa é a blend. Ah, Fê, a baunilha em pasta é marrom. A minha massa vai ficar marrom? Vai ficar com cor? Não, não vai ficar, tá? Ela vai ficar perfeita, essa massa, mesmo sendo com a baunilha, assim, com a pasta de baunilha, tá bom? Então, optem por... E eu vou falar para vocês que eu acho que depois que eu passei a usar essa baunilha, a minha massa ficou até mais saborosa do que aquela baunilha líquida, tá? Branca da Arcolo. Eu tô gostando mais de trabalhar com essa. Então, esses são os ingredientes que eu preciso falar de marca para vocês. E agora a gente vai falar do ovo, tá? Os ovos. A gente precisa trabalhar com ovo grande, tá? A gente não pode trabalhar com ovo pequeno, porque o ovo pequeno não dá volume na nossa massa, tá? A nossa massa fica mole, fica murcha, então a gente precisa do ovo no padrão certo, que é de 55 a 65 gramas, tá bom? Então, pesem os ovos de vocês e o ovo tem que ter sempre esse padrão. Ovo grande significa 55 até 65 gramas, tá? Menor que isso vai dar problema na sua receita, tá bom? O tamanho do ovo, o peso do ovo também influencia muito em receitas, tá? Então é isso, falamos dos ingredientes. Esses para mim são os melhores, são os que eu utilizo, tá? A farinha, o açúcar eu acho muito importante, o açúcar principalmente, tá? Porque existem o Guarani também, ele parece mais um açúcar cristal, então ele também amolece um pouquinho a massa, mas o Caravelas eu já tive várias vezes comprovado que ele amolece a massa, tá? Então não utilizem, por favor, esse açúcar. Vocês têm alguma pergunta em relação a utensílios para fazer? Ale, faz um favor para mim. Ali no estoque, pega aquela assadeira que tem as marcações do bem casado, por favor, que eu esqueci de trazer. A Ale está aqui me ajudando. Vocês estão vendo que ela está lá longe, ela não vem perto de mim. Quem conhece o ateliê sabe que o ateliê é uma casa, é bem grande, né? E aqui é a sala e a cozinha, então é uma cozinha americana. Ela tá lá do outro lado, eu tô aqui, porque a gente precisa se prevenir, né? Tá todo mundo saudável na casa dela, tá todo mundo saudável aqui na minha casa, e ela veio me ajudar aqui hoje, mas estamos mantendo uma barreira longe para ficarmos bem. Alguém tem alguma pergunta para falar sobre para perguntar de utensílios, alguma coisa assim? Tem um utensílio que eu esqueci de trazer para cá, mas eu vou falar para vocês que é muito importante. Eu vou pedir ali para pegar ali para mim, porque está dentro do forno, que é o termômetro de forno. Gente, termômetro de forno, ele é primordial para a gente na confeitaria, tá? O nosso grande vilão na confeitaria é o nosso forno, principalmente o forno a gás em casa. Ele tende a ter uma variação de... Essa mesmo. E pega o termômetro de forno, por favor. Dentro do forno. Ou nesse ou no outro. O forno a gás tende a ter uma variação de temperatura muito grande, né?
Isso é normal, isso é super normal. O que a gente precisa é sempre ficar atento, para que isso não atrapalhe as nossas receitas. Bolo solar, bolo murchar, é super normal acontecer por conta de temperatura de forno. E assim, a gente não tem uma precisão no forno convencional a gás. A gente não tem como, a gente gira o botão, bota ele lá na marcação de 180, que hoje em dia, né, o meu forno de casa, por exemplo, nem tem 180, ele começa no 180. Então eu tenho que assar meu bolo no 215, porque é entre o 205 e o 230. Então eu boto a marcação do meu forno ali em casa, para poder chegar no 180. Por que eu sei disso? Porque eu tenho um termômetro de forno, que eu boto dentro do forno, e aí ele vai me dar precisamente qual é a temperatura que está lá dentro. Tá? E eu faço o teste mesmo, eu boto ele num canto, espero, boto ele no outro canto, eu vou andando com o termômetro para eu ter certeza que o meu forno está todo na mesma temperatura para eu poder assar o meu bolo. Aqui no ateliê eu não tenho mais esse problema. Por quê? Porque eu tenho um forno elétrico. Eu tenho um forno a gás lá fora no ateliê, que é onde estava esse aqui, que, graças a Deus, ele tem um termômetrozinho, ele vem com um termômetrozinho, porque ele é industrial, né? Então ele vem com um termômetrozinho do lado de fora e ele me dá precisamente a mesma temperatura do que esse aqui lá dentro, tá? Eu tenho ele porque a gente precisa ter para ter certeza disso, tá? Ele fica, para quem não conhece o termômetro de forno, ele fica dentro do forno, ele tem um ganchinho normalmente, ele fica pendurado dentro do forno. Esse aqui é de borracha, mas ele não derrete, tá? E aqui ele tem a marcação para a gente verificar em quantos graus está dentro do nosso forno, tá? Então é super importante que existe termômetros de todos os valores, tá? Mas tem lojas que eu já vi a R$30, tem lojas que eu já vi a R$90. Então, depois eu posso até, quem quiser, eu passo, me chama no WhatsApp que eu passo, loja que eu sei que vende e não tem frete para entrega, tá? E é R$30, tá bom? Vamos falar da assadeira. Essa aqui é a assadeira, ó. Ela já vem com as marcações para o seu bem casado, mas ela tem, acho que 6... Vê se por favor, se a fita métrica tá aí no cantinho desses. Não? Ela já vem com a marcação, tá vendo? Do bem casado. Ele é grandinho, ó. E aí, ó. Não sei se vocês conseguem visualizar. A forminha que eu achei do pão de mel, ó, é justamente do tamanho aonde eu preciso parar de pingar a massa nessa assadeira, tá vendo? Porque eu não posso chegar com a massa até essa lateral aqui. Porque senão, quando ele crescer, ele vai passar dessa lateral. Tá? E vai ficar muito grande. Então, eu achei justamente essa daqui, que é o tamanho que eu precisaria parar de pingar ele aqui. E aí, eu vou ter um bem casado de que tamanho? Desse aqui. Entendeu? Então, eu vou passar para vocês qual é a medida dessa forminha aqui. Mas pode ser um marcador um cortador de biscoito, cortador de pasta americana, tá? E eu trabalho com esse aqui, que eu acho muito mais fácil, tá bom? Melhor marcar com a forminha. Exatamente, Cris. É isso que eu passo sempre para minhas alunas em aula, tá? Por quê? Porque aqui você vai pingar até a bordinha mesmo da marcação. Chegou na bordinha, parou de pingar. Chegou na bordinha, parou de pingar, tá? E outra coisa, assou, tirou o bem casado, papel manteiga no lixo. Aqui você vai ter que lavar, secar, passar margarina, passar farinha e pingar. Fazer esse processo várias vezes. Papel manteiga, acabou, jogou fora. O que você vai gastar no papel manteiga, né? Você vai gastar com água, sabão, tempo para lavar essa daqui. Então, tempo é dinheiro, né? Eu acho que é o primordial. Nosso tempo é dinheiro. Então, eu acho muito mais fácil marcar com a forminha, tá? Vou passar para vocês o tamanho da forminha.
O que mais? Acho que é isso. Vamos começar a fazer nossa receita.